Pergunta ao seu vizinho, está preparado aí para a ministração da palavra nessa noite? Diga a ele, Deus tem uma medida de revelação para ministrar ao seu coração. Esteja com o espírito aberto e não perca nada daquilo que o Senhor quer ministrar ao teu coração. Aleluia. Coloque a tua mão no teu coração, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós queremos adorar o teu nome nessa noite. Nós bendizemos a Ti por todas as coisas. Louvamos a Ti e podemos declarar Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós declaramos hoje que nós temos sede de Ti. Pedimos que a Tua palavra, uma vez mais, venha em nossa direção. E que o nome de Jesus seja glorificado. Pai da glória, nós dependemos de Ti, dependemos da Tua graça, dependemos da Tua unção. Venha abençoar cada vida e também alcançar aquelas pessoas que estão nos acompanhando, ó Pai, de maneira online. Que o nome de Jesus seja glorificado. É no nome santo de Jesus que nós oramos, sendo agradecido por todas as coisas. Amém e amém. Eu coloquei o nome da mensagem de hoje, alcançando um novo nível de fé. Diga isso, eu preciso alcançar, da parte do Senhor, um novo nível de fé. Quando nós estudamos as Escrituras, nós podemos ver de maneira bem clara que a fé é o tema central da palavra de Deus. E por mais que seja um tema importante, um tema central, muitos cristãos ainda não têm uma revelação profunda acerca da fé. Muitos cristãos, em alguns momentos, quando vêm as adversidades, as dificuldades, parece que a eles falta a medida de fé suficiente para que tenham a vida vitoriosa, para que possam, de fato, suplantar as situações que vêm. São os momentos que ele contempla o seu interior e percebe que a fé que ele tem é insuficiente. E quantas vezes ele é vencido pelas circunstâncias, ele é vencido pelos problemas. Agora, alguém poderia perguntar, mas apóstolo, como eu posso desenvolver a minha fé? Nós colocamos o nome da mensagem, alcançando um novo nível de fé. Talvez está perguntando, mas como eu posso alcançar, de fato, um novo nível de fé? Como eu posso desenvolver a fé em minha vida? Nós podemos analisar, amados, a vida cristã, e você vai ver que toda a vivência da vida cristã está pautada em cima da fé. Desde o momento do novo nascimento, aquele momento que você abriu o teu coração, recebeu Jesus, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia é bem clara quando diz que isso não veio através de obras, isso não veio de uma forma mental. Naquele momento Deus dá a você uma medida de fé, para que você possa abrir o coração, receber o Jesus e alcançar salvação naquele momento. Agora, essa fé que você recebeu, ela precisa ser desenvolvida, porque você vai precisar desse elemento em toda a tua vida. Todo o tempo que você viver aqui na terra como cristão, a tua vida tem que estar pautada em cima da fé. Para começar, nós queremos abrir lá em Romanos 1,17. Hoje eu vou usar muitos textos bíblicos aí, que o teu dedinho aí já esteja, os dedinhos exercitados aí para folhear a Bíblia, ou para procurar no celular, se não é tão rápido, vai acompanhar aqui na projeção, vou pedir que os versículos sejam colocados. Primeiramente, é abrir em Romanos 1,17. Diz assim, porque no Evangelho é revelada de fé em fé, diga isso, de fé em fé, a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá da fé. E nesse versículo aqui, de maneira bem clara, eu já posso destacar duas experiências. Diz aqui, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Se diz que é de fé em fé, é um sinal bem evidente, bem claro que existem níveis de fé, os quais nós vamos estar, de fato, galgando. E hoje eu quero mencionar aqui, de acordo com as Escrituras, 8 níveis de fé.
Os 3 primeiros, eles atuam de uma maneira ruim, de uma maneira negativa, de uma maneira não boa, porém quero dar a vocês também 5 níveis de fé que são extraordinários e que tem que se manifestar em nossas vidas. Em segundo lugar, coloca o versículo novamente. Então, primeiramente, a fé se revela em nós de fé em fé. Então, há exatamente tipos a níveis de fé. Em segundo lugar, diz aqui, o justo viverá pela fé. Outra versão diz viverá da fé. Diga isso, eu preciso viver da fé. E o que significa isso? Significa que toda a minha vida espiritual, a minha vida cristã, a minha existência aqui na terra, eu vou precisar do elemento fé para me dirigir e para que eu seja, de fato, vitorioso. Quando nós nos convertemos, nós recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal, e isso vem através de uma experiência que nós temos de fé. O dia que você recebeu Jesus, não foi uma experiência mental. Pela nossa mente, nós não podemos receber algo espiritual, tem que acontecer. E a própria Bíblia, ela fala de maneira bem clara lá em Efésios. Abra a sua Bíblia, em Efésios 2, 8, 9, é um texto muito conhecido nosso, que diz assim, porque pela graça sois salvos. Diga assim, pela graça eu fui salvo. Por meio do quê? Por meio da fé. Sem fé não há salvação. E salvação é algo que acontece, é uma mudança de natureza, é algo extraordinário, algo sobrenatural, não vem de uma forma mental, não é uma mudança simplesmente de costumes, de hábitos, é uma nova natureza que nós recebemos dentro de nós. E isso vem pela fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Diga ao seu vizinho, um dia, Deus derramou no teu coração uma medida de fé. Por isso você foi salvo. Diga a ele, e essa fé que você recebeu, ela precisa ser desenvolvida. E você vai viver através desta fé. Vamos ver, coloca aí Romanos 5, 1 e 2 também. Diz aqui, justificado pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça. Qual graça? A salvação que é nele. Declaro uma vez mais, sem fé não há salvação. E diz aqui, na qual estamos firmes. No que nós estamos firmes? Na salvação que veio pela fé a essa graça oferecida por Jesus. Estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então essa fé que Deus nos deu serviu para que eu e você pudéssemos crer e dar o passo inicial na nossa vida cristã e chegarmos a ser filhos de Deus. Essa fé que nos declara justificado diante de Deus. Então, você está vendo que o início da nossa vida cristã, o início da nossa caminhada com Deus, depende de uma experiência de fé. Não é simplesmente porque você quis ser salvo, porque você desejou a salvação, não. É que Deus colocou no teu coração uma medida de fé para crer que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, e que através dele você tem vida. E isso vai desenvolvendo, vai crescendo em tua vida, de modo você suplantar as adversidades na tua caminhada cristã e ser, de fato, um cristão vitorioso. É exatamente isso que Romanos está declarando quando diz que o justo viverá da fé, o justo viverá pela fé. Tem muita gente que interpreta errado, não, eu vou parar de trabalhar, agora eu vou viver pela fé. Vai cair grana do céu para mim, vai vir o corvo, vou trazer comida cada dia. Ah, estou vivendo por fé, saí do meu trabalho. Não é nada disso que a Bíblia fala, gente. Viver por fé é viver pela medida que Deus coloca dentro de nós, e essa fé ela vai crescendo, ela vai
se desenvolvendo. Assim como a vida cristã começa por fé, ela deve continuar por fé. Diga ao seu vizinho, a tua vida cristã começou por fé. E ela tem que continuar dessa maneira. Mas infelizmente, amados, não acontece dessa maneira. Porque o cristão, de repente, ele passa a ser racional, ele coloca mais a mente dele, ele tem uma visão mais natural das coisas e sai da dependência de Deus. E é aqui que está o ponto crucial das maiores batalhas de crentes dentro da igreja. Ele não consegue viver essa dimensão de fé. Ele vive de uma maneira natural, de uma maneira lógica, racional. É interessante que muitas coisas espirituais, coisas sobrenaturais que vêm, tem muitas pessoas que não aceitam e procuram racionalizar. Quando vem a dificuldade, quando você coloca diante dele algo que é aparentemente difícil, até algo impossível que aconteça, ele começa a racionalizar e admite que é impossível que alguma coisa venha acontecer na direção dele. Impossível que venha uma cura, impossível que uma porta seja aberta, impossível que ele seja tirado daquele emaranhado de problema que vem. Falta a ele uma fé suficiente para ser vencedor. Não pode viver dessa maneira de forma alguma. Para provar a você que a fé é algo que cresce dentro de nós e tem que crescer, abra sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, verso 1 e 3. Você vai ver nesse verso que aquela medida de fé que você recebeu, ela tem que crescer e desenvolver em teu coração. Paulo diz àquela igreja da Tessalônica o seguinte: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Diga comigo, a minha fé, ela tem que crescer muitíssimo. E ele acrescenta aqui: e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Aqueles irmãos estavam vivenciando um crescimento na fé. A salvação veio na direção deles quando Paulo pregou em Tessalônica. Depois de algum tempo, ele manda essa carta aqui, fazendo um elogio, uma apologia. Diz: olha, a vossa fé tem crescido muitíssimo. Pergunta ao seu vizinho: a fé em teu coração tem crescido muitíssimo? Pergunta a ele: está crescendo ou está sendo apagada? Porque em alguns corações, como nós vamos ver daqui a alguns minutos, ao invés de crescer, ela vai diminuindo, vai se extinguindo. E aqui é um modelo para nós. Diz que eles estavam abundando no amor de Deus e a fé crescia muitíssimo. Quero dar uma dica para vocês como crescer na fé. Deixa eu fazer uma pergunta. Os irmãos acá já sabem o tanto que eu gosto de fazer perguntas. Quantos dos irmãos aqui vão a alguma academia? Tem alguns assim aqui que eu tenho certeza que vão na academia, né? Então, ali tem uma irmã, o Gabriel vai na academia, o Guilherme vai na academia, o pastor aqui vai na academia, né? Os irmãos vão na academia, Lindolfo, acho que a Grazi também vai na academia. E quando você começa a fazer um exercício ali, com os músculos, exercitando os músculos, naquele momento dos exercícios, qual é a finalidade? Que os músculos realmente sejam fortalecidos, fortificados. Não é esse o objetivo? Quanto mais você exercita os músculos, mais eles vão se tornando o quê? Fortes e fortificados. E com a nossa fé, amados, acontece a mesma coisa. Quanto mais você exercita a fé, mais ela vai fortificando. Sabe por que algumas pessoas não conseguem crescer na fé? Porque não estão exercitando. Diga ao seu vizinho: você não cresce na fé se você não exercitar. Você não vai conseguir ter uma fé enorme para remover uma montanha ou dificuldade que vem,
se você não exercita a fé no momento de fazer uma oração de cura pela dor de barriguinha lá no teu filho. Gente, tem pessoas que são debilitadas na fé, não tem nem fé para orar por uma pequena coisa. Por exemplo, a dor de barriga do filho. Sendo que a Bíblia diz que nós temos que ter uma fé extraordinária para grandes coisas, para obras maiores. Agora, quando eu vou exercitando nas pequenas coisas, minha fé ela vai tomando substância. Ela vai tomando realmente sentido, vai solidificando. E eu vou alcançar níveis maiores de fé. É a mesma coisa que os músculos. Quanto mais exercito, mais forte eu vou ficando, vai solidificando. É dessa maneira, amados, que nós vamos solidificando, sim, a nossa fé. Pergunta ao seu vizinho, você está exercitando aí a tua fé? Outro detalhe importante, quando nós lemos lá em Hebreus 12:2, pode colocar esse texto, diz que a fé verdadeira, ela está enfocada em Deus, na pessoa de Cristo. O escritor de Hebreus diz assim, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, ou seja, a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Então, esse texto está dizendo a nós de maneira bem clara que a fé começa e termina em Jesus. Fora dele não existe fé genuína. E muitas pessoas podem confundir presunção com fé. Diga isso. Fé é totalmente diferente de presunção. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Puxa, vai dar tudo certo aí. Chega alguém para ele, é mesmo, vai dar certo. Use pensamento positivo nisso. Gente, pensamento positivo é totalmente contrário à experiência de fé. O cristão ele não é movido pela seguinte declaração, pense positivo que tudo vai dar certo. Não. Ele tem que caminhar por fé, olhar para Jesus, Ele é o autor da fé, Ele é o consumador, e viver exatamente por essa fé que vem da pessoa de Jesus. Da mesma maneira que Ele colocou no teu coração a medida de fé, para que você fosse salvo, é com essa fé que você vai viver no dia a dia. A nova era está aí, trazendo muitas vezes exercícios mentais. Você pega a internet, está cheio de propaganda de livro de autoajuda, mensagem de autoajuda, e infelizmente alguns pastores entram para o caminho do coach, entram para o caminho simplesmente da autoajuda, e isso não resolve, gente. O que resolve é a fé que começa em Jesus, aleluia, e que Ele traz em nossa direção, porque Ele é o autor e consumador da fé. Começa nele e termina nele. É assim que tem que ser a nossa caminhada. Não é autossugestionamento. Tem gente que pega lá, por exemplo, o medicamento da homeopatia e coloca uma fé naquele simples placebo. E se enche de autossugestionamento, achando que está sendo curado. Mas simplesmente um autossugestionamento. Amanhã depois volta a tal enfermidade nele. Eu não sou contra a fitoterapia. Fitoterapia é um ângulo. Eu creio muito no poder terapêutico de algumas plantas. Né? Por exemplo, quando me dá um enjoo de estômago, eu tomo um chazinho de boldo, gente, já resolve. Por quê? O boldo tem uma substância lá fitoterápica que provoca bem para a saúde. Agora, usar remédios energizados, por exemplo, de homeopatia, aí é outro caminho. Porque a pessoa bota a fé naquele placebo que não traz resultado nenhum. Diga comigo, a minha fé tem que estar alicerçada em Jesus. Porque Ele é autor e consumador da fé. E não das coisas que me cercam. Já pegamos há dias atrás aqui, há um texto lá em Hebreus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Abra lá no verso 6 de Hebreus 11. Escreve aqui o escritor o seguinte, ora, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Diga comigo, quando eu caminho por fé, vou receber da parte do Senhor uma recompensa. Precisamos ser recompensados pelo Senhor. O galardão do Senhor, ele vem exatamente na direção daqueles que procuram verdadeiramente caminhar por fé. Deixa eu pedir para a ajudadora idônea aqui. Hã? Ela diz aqui, idônea e idosa. Para mim isso é nova. Amados, a fé genuína não provém da mente, senão do coração. Aqui que está a diferença da presunção, do autossugestionamento, da fé verdadeira, da fé genuína. Porque a fé, ela se manifesta lá no nosso interior, não na nossa mente. É algo que está lá no nosso coração, já declara Paulo lá em Romanos 10:10. Pois é com o coração que se crê, ou seja, é no meu coração que vai atuar, que vai funcionar a fé para a justiça. E com a boca eu faço confissão para a salvação. Também eu vejo muitos irmãos que confundem fé com esperança. Diga comigo, fé não é a mesma coisa que esperança. Eu vejo claramente de maneira espiritual que a esperança na vida de alguém é um fruto, é um resultado da fé. E quem não tem fé no seu coração, ele não vai ter esperança. E o que nós vemos trabalhando com a igreja desde 82 é muitas vezes irmãos no desespero, mentes ansiosas, mentes cansadas, mentes que não conseguem vislumbrar o favor de Deus, mentes que julgam que tudo está fechado para ele, não tem esperança. Por quê? Porque a fé está ausente lá no coração. Porque Paulo ele fala de maneira clara aqui em Romanos 10:10. É com o coração que se crê. Diga isso, a fé tem que residir no meu coração. E por isso a nossa fé ela precisa ser desenvolvida. Aí nós vamos viver exatamente em esperança. Agora, alguém pode perguntar, mas até onde a minha fé pode ser desenvolvida? Se existem níveis de fé, quais são os níveis de fé que nós encontramos na Bíblia? Aperta os cintos aí e vamos decolar. Vamos ver esses 8 níveis de fé. Eu creio que essa palavra vai ajudar muitos aqui nessa noite. Pode anotar. O primeiro nível de fé que nós encontramos na Bíblia, eu vejo que é um nível ruim, um nível muito negativo. É a fé que diz, eu só creio naquilo que eu vejo. É a experiência de Tomé. Para eu crer, eu preciso ver. São aquelas pessoas que querem viver mais por vista do que verdadeiramente por fé. É uma fé baseada no que se vê e não naquilo que se crê. Você lembra da experiência de Tomé? Após a ressurreição de Jesus? Coloca a passagem aí de João, capítulo 20, versos 24 e 25. Aí diz o seguinte, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram ele então, os outros discípulos, que haviam visto o Senhor, vimos o Senhor. E o que Tomé respondeu? Diz aqui, porém, ele respondeu, se eu não ver o sinal do escravo nas suas mãos, e ele vai mais além ainda, e se eu não meter o dedo no lugar dos cravos, lá das feridas de Jesus, e se eu não colocar a mão no seu lado, o lado que foi furado lá pela lança do centurião, de maneira nenhuma crerei. Há pessoas que querem ver algo para que possam crer, gente.
E a Bíblia é bem clara, você lembra da ressurreição de Lázaro? No quarto dia ele sai daquele sepulcro, mas antes disso, Jesus falou de maneira bem clara ali com Marta: se você crer, você verá o quê? A glória de Deus. Agora, muitos eles querem, principalmente o incrédulo, o que ele quer ver? Para crer. E é o contrário, gente. Você precisa crer para ver. Diga ao seu vizinho, você precisa crer para ver. E não ver para crer. Veja que no verso 27 e 29, Jesus foi bem claro. Aqui com Tomé, com Dídimo, né? Ele diz assim: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete no meu lado. E não mais seja incrédulo, mas seja crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Eu posso declarar a você nessa noite: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Nós ministramos há 2 domingos atrás aqui sobre as coisas estranhas de Deus. Quem estava aqui no culto quando ministramos essa mensagem? A obra de Deus é estranha, Ele faz coisas sobrenaturais. São coisas do outro mundo. Digo que você precisa experimentar coisas do outro mundo. Do mundo espiritual, do mundo sobrenatural, onde você só alcança por fé. E essa semana que passou, nós recebemos um áudio. Nós fomos pregar algumas vezes na ICP, a Igreja Cristã Presbiteriana, lá em Ponta Grossa. Uma igreja enorme, muito grande. O pessoal de lá fez diversos cursos com a gente aqui, vieram para o Silce, fizeram o CMFL. E uma das pastoras lá nos mandou um áudio, chorando. Eles têm lá anualmente um evento chamado Curando as Gerações. E o que ela aplica, e eles aplicam o que aprenderam no nosso ministério aqui nas escolas. E foi algo tão extraordinário, que nas ministrações para as pessoas, o mundo espiritual se abriu diante dela. E ela começou a contemplar as coisas estranhas da obra de Deus. Aquele local está repleto de anjos, ela viu anjos ministrando. As pessoas, literalmente. Uma experiência de teofania, onde os seres espirituais tomaram forma diante dos olhos dela. E ela começou a chorar, não parava de chorar, e mandou um áudio chorando. E naquele momento o próprio Senhor Jesus se aproximou dela e ministrou o coração dela. Porque teve uma batalha muito grande durante a pandemia. O esposo teve um problema sério de AVC. Ele depende hoje, esse pastor, 100% dela. E o Senhor Jesus ali consolando o coração dela, e ela vendo aquela obra extraordinária. Então ela mandou o áudio chorando, agradecendo aquilo que recebeu através do nosso ministério. Agora, essas experiências já são alcançadas por fé. Aquele dia eu perguntei aqui, quantos aqui já tiveram uma experiência aí de teofania, uma visitação angelical? Acho que 3 pessoas só levantaram a mão. E você sabia que a experiência ela está à disposição nossa? Diz a palavra do Senhor em Hebreus que os anjos são ministros junto àqueles que hão de herdar a salvação. E eu dei alguns exemplos aqui. Mas se eu tenho a fé de Tomé, eu nunca vou alcançar isso. Veja que lá em João 11:40, Jesus, na ressurreição de Lázaro, ele fala para Marta, diz o seguinte: não te disse eu, se creres verá a glória de Deus. Diga ao seu vizinho, se você crer, você verá a glória de Deus. Mas a tua fé não pode ser uma fé semelhante à fé que estava em Tomé, que só crê vendo. O escritor aos Hebreus, ele define a fé de uma maneira muito simples. Lá em Hebreus 11, verso 1, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem.
O diabo, ele trabalha o oposto. O reino das trevas trabalha da seguinte maneira: não aquilo que se espera, mas aquilo que é imediato e aquilo que se vê. E ai de nós se pautarmos a nossa vida somente nas coisas imediatas e naquilo que nós vemos. Estamos na era aí das coisas instantâneas. É leite instantâneo, comida instantânea, tudo instantâneo. E as pessoas querem respostas a orações instantâneas também. Não é isso? Ora agora, o que já vem em seguida a resposta? E muitas vezes Deus vai provar a fé. Diga ao seu vizinho, muitas vezes a tua fé é provada. E se eu não conheço esse fundamento de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, eu vou ficar desesperado e vai entrar em incredulidade. E é o que muitas pessoas, muitas vezes, estão vivenciando. 2 Coríntios 5,7. Porque andamos por fé e não por vista. Esse é o primeiro nível ruim que nós encontramos de fé aqui na Bíblia. Agora, a Bíblia nos apresenta também um segundo nível de fé que não é bom. É aquilo que eu posso chamar de fé débil, ou fé fraca. Pessoas fracas na fé. E você vai encontrar uma descrição desse tipo de fé lá em Romanos, capítulo 4. Veja no verso 19. Fala acerca de Abraão, nosso pai da fé. E sem se enfraquecer na fé, ele considerou seu corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. O ventre de Sara estava adormecido, já não gerava mais. E ele estava com quase 100 anos. Com 75 anos recebe uma palavra de promessa que teria um herdeiro. Quem herdaria não era o seu empregado lá, o seu servo Damasceno, que estava lá, Eliezer, mas iria um filho. Só que a mulher era estéril, não tinha condição. Ele estava com 75 anos. Mas o texto diz que ele não se enfraqueceu na fé, quando viu seu próprio corpo já amortecido. E quando viu o amortecimento do ventre de Sara, ele ficou firme, forte, não enfraqueceu na fé. E há momentos que alguns irmãos, alguns cristãos, eles se enfraquecem na fé. Apresentam diante de Deus uma fé completamente débil. E você sabia que a fé débil, ela limita Deus? Diga comigo, muitas vezes eu não experimento mais de Deus, porque eu mesmo estou limitando a Deus, através da minha fé fraca. É assim que acontece, gente. Nós temos os benefícios, os privilégios da graça de Deus, que estão aí em nossa direção. Mas veja, a nossa mente a cada dia, infelizmente, é minada por ensinos que são contrários à palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Um dos pontos que nós vamos trabalhar na escola profética aqui. Os dons espirituais estão à disposição de todos os crentes. E todos os 9 dons. Um crente pode ter todos os 9 dons. Mas se encontra pessoas que trazem o ensino errado. Por exemplo, que os dons do Espírito já não são para os nossos dias. Foram lá para os dias da primeira igreja. E que não existe cura, ninguém pode profetizar mais, milagres não acontecem. Paradigma mentiroso. Outro chega e diz, não, um cristão é impossível ele ter mais de um dom. Ele vai ter talvez dom de línguas, mas não vai ter outro. Aquele crente ele tem dom de curar, mas nunca ele pode ter dom de operação de maravilhas.
Gente, todos os 9 dons estão à disposição de todos na igreja. E a Bíblia diz em Romanos 12 de maneira clara: a cada um é dado uma medida para aquilo que é útil. E Paulo diz que eu tenho que abundar nos dons espirituais, eu tenho que procurar os melhores dons com zelo. Então isso indica que está à disposição de todos. Agora, por que muitos não movem? Quantos ensinos errados que vieram? Quer ver outro exemplo? Deus coloca na igreja dons de curar. No plural, há uma infinidade. E tem cristãos que carregam enfermidades. Talvez vão morrer com essa enfermidade. Porque houve uma mensagem do púlpito ao contrário disso. Um cristão muitas vezes vive na miséria. E chega alguém, pega que, não, Deus permite para tratar com a pessoa através da miséria. Ele tem que aprender coisa através da miséria. Mentira do diabo. Sendo que a Bíblia declara em Romanos que o Senhor nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos. Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos têm filhos? Você ficaria feliz em você abrir o teu armário, a tua geladeira e não ter nenhum alimento para dar para o seu filho na hora do almoço? Chegar ao horário da mamadeira, você não ter uma medida de leite para alimentar, você ficaria feliz? E você acha que Deus fica feliz em ver os seus filhos vivendo dentro da miséria? Passando necessidade? Você acha que é vontade de Deus que isso esteja acontecendo? Deus é Pai. E Ele nos ama. E Ele coloca privilégios em nossa direção. Coloca a sua provisão. Eu simplesmente tenho que crer e exercitar a minha fé. Isso não é através da fé débil. Eu vejo o reino de Deus, amados, da seguinte maneira. É como um local muito amplo, onde está tudo o que nós precisamos, está ali. Para o nosso dia a dia. E a fé nos impulsiona a orar e até essa dimensão, tomar essas coisas e trazer para o nosso dia a dia. Para sermos cristãos fortes, vitoriosos, saudáveis, não sendo levado pelo vento, pelas intempéries. Pelo menos eu vejo vida cristã dessa maneira. A Bíblia diz assim: imitai a fé dos vossos pastores. Graças a Deus, pastores da casa que vivem por fé. Eu conheço cada um deles, cada um dos casais que servem nessa casa. E sei exatamente como eles vivem. Então você pode imitar a fé da liderança aqui da casa. De todos os casais que servem a igreja aqui. É isso que a gente procura ensinar, não é mesmo? Na célula, ensinar aqui na igreja. Agora eu pergunto, tem faltado alguma coisa a nós, pastores aqui da casa? Não. O Senhor tem cuidado. Por quê? No seu reino há uma provisão abundante. E a fé que está em nós nos leva a ir nessa dimensão espiritual e tomar aquilo que nós precisamos para termos uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus declara. Interessante que algumas pessoas, muitas vezes minha esposa, o pastor Hamilton, o pastor Neuci, tem que reunir com elas e de repente orar, ministrar, para que o condicionamento mental daquilo que eles receberam até de outros ministérios seja retirado, porque criou um paradigma de impossibilidade. Vive algo diferente que fica longe daquilo que a palavra de Deus promete. E acabam tendo uma mente escrava, conforme nós vimos aqui no domingo passado. Diga ao seu vizinho, você não pode experimentar uma fé débil. Porque a fé débil, amados, ela considera o natural acima daquilo que é espiritual. Coloca o natural acima do poder de Deus. Coloca acima das coisas do Espírito. E não se dá conta que Deus é poderoso para fazer as coisas mais abundantemente daquilo que nós pedimos ou pensamos. O texto de Efésios 3:20 só tem valor, só age
na vida daquele que não tem uma fé fraca, uma fé débil. Diz lá, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Diga isso, muito mais abundantemente. Além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deixa eu dar um exemplo prático, eu gosto de dar os exemplos aqui. Teve um domingo aqui, terminamos o culto, eu fui falar com a Jéssica. Eu vi ela transbordando de alegria, estava feliz. Ela e o esposo, Dene feliz. Quando eles saem, vai pegar o carro, janela quebrada, levaram o step do carro, levaram a cadeirinha do bebê. Claro, a pessoa ela fica assustada no momento. Quem já foi roubado alguma vez? Para mim já roubaram um carro uma vez. Um carro, e quase levaram os meus filhos pequenininhos junto. O Eduardo e a Lígia, eram pequenininhos ainda. Queriam comer uma bolacha, eu tirei dentro do carro, vamos no supermercado pegar bolacha. E eu tinha pensado em deixar eles no carro, por só ir pegar a bolacha e voltar. Se tivesse deixado, o Eduardo até queria ficar. Estava meio dormindo no carro. Não, quero ficar. Disse, não, você vai junto, vamos lá para você escolher. Se você tivesse ficado, os ladrões tinham raptado, tinham levado embora. Você fica naquele estado de choque, é normal. Mas quando cheguei em casa, peguei e mandei uma mensagem para ele. O Senhor vai restituir isso, fica tranquilo. E veio a restituição ou não veio? Quantos dias levou? No outro dia. Aleluia. Que bênção. Ficou até com 2 cadeirinhas, né? Agora você faz o seguinte, abençoa alguém com a outra que ficou ali sedente. É assim que acontece, gente. Já falei algumas vezes aqui, eu creio na mensagem que prego, gente. E eu tinha certeza que algo ia acontecer. E deixamos uma palavra ali. Porque o texto ele fala aqui, amados, que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente e além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que opera em nós. E veio além. 2 cadeirinhas. Glória a Deus. É assim que Deus age, gente. Você busca algo do Senhor, o Senhor atende e ainda traz algo a mais, um acrescentamento. Diga ao seu vizinho, com Deus sempre haverá um plus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, quem tem uma fé débil, quem está vivendo esse segundo nível de fé, não consegue alcançar isso. Terceiro nível de fé, que a Bíblia nos mostra também, é uma fé negativa, é uma dimensão negativa, é aquilo que eu poderia chamar de fé temporária. Diga isso, fé temporária. Então, você já viu, o primeiro nível é aquela fé que a pessoa só crê se ela vê. O segundo nível é o nível de fé débil, fraca. Agora tem esse terceiro nível aí também, que é uma fé temporária. Em alguns momentos ela se manifesta, outros momentos não. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 13. É a parábola do semeador. E Jesus falou que há um tipo de semente que cai aonde? Sobre as pedras. E ele explica que aquela semente que foi semeada entre os pedregais. A pessoa recebe com alegria, mas de repente vem as batalhas, ela deixa de cair. E aquela fé vai embora. Veja o texto. Verso 13, Lucas 8. Os que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, apenas caem por algum tempo. Mas na hora da provação, se desviam, vão embora. Esse tipo de fé, ele cai por poucos momentos, por pouco tempo. E de repente acaba, ou ela falha. Quando vem os problemas.
A pessoa não tem a força divina para permanecer crendo. Quem sabe, seguramente hoje, quantos que estão aqui passaram por esse tipo de experiência? Diante de um desafio, você creu, vai estar indo tudo bem, mas de repente você enche de incredulidade. Eu já falei com pessoas, por exemplo, você deixou uma palavra a elas, liberou uma palavra, o coração delas se alegrou. Não, é isso mesmo, vamos em frente, vamos marchar, vou vencer. Dali uns dias no meio da semana, o comportamento que ela tem é totalmente diferente. Mas esqueceu tudo aquilo que ouviu. Ela vê mais a derrota diante dela do que a vitória. Sabe por quê? Porque ela tem uma fé temporária. Chacoalhe seu vizinho aí e diga, você não pode ter uma fé temporária. A tua fé tem que ser permanente e crescente. Não é em alguns momentos crê, e outros não. Eu vejo alguns pregadores, parece que para ele pregar para os outros é muito fácil levar os outros a crer. E quando vem para ele o vendaval? E quando vem a prova para ele, será que está rápido para crer? Eu nunca esqueço aquele vendedor de xarope. Vendia xarope de porta em porta. E aí chegou na casa de alguém, olha, compre meu xarope, é muito bom. Faça um preço especial. Já vou levar uma meia dúzia de vidro de xarope, então. Ele fez uma descrição tão tremenda, mas de repente veio uma coisa de tosse, gente. Não parar de tossir. Eu não quero ser xarope. Se não dá resultado para você, vai dar resultado para mim? Paulo fala daqueles que mercadejam a palavra. As pessoas pensam, não, mercadeja, a palavra é aqueles que pegam e ficam cobrando, pegam por dinheiro. Não. Mercadejar a palavra é ministrar algo que a pessoa não tem experiência, que ela não vive aquilo. Aí quando vem a prova, vamos ver se ele está respaldando a experiência que ele está levando para outras pessoas a vivenciar. E quantos muitas vezes apresentam uma fé temporária. Quando vem as provas, Deus prova seus ministros. Tem um dom de cura, muitas vezes vai orar, não acontece a cura. Quem sabe Deus está provando. Vamos ver se ele vai perseverar. Deu exemplo de alguns evangelistas aqui no domingo passado. Iam pregar sobre cura, ninguém era curado. Mas não desistiram, perseveraram. E aí veio abundâncias de curas. Diga ao seu vizinho, a tua fé tem que ser permanente. Não a fé temporária. Vamos ver agora alguns aspectos positivos aqui, alguns aspectos extraordinários da fé. Quarto nível de fé. Vamos sair agora do mal para o bom, para o melhor. É aquilo que eu chamo, anota aí, número 4, fé ativa. Diga comigo, eu preciso demonstrar diante do Senhor uma fé ativa. Abra a sua Bíblia, ou pega no celular, ou acompanhe aqui na projeção, Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Verso 26 desse capítulo. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Diga isso, a fé sem obras é morta. É outro versículo que é aplicado de maneira errada. A igreja tem que dar comida para o mendigo, tem que levar sopão lá na praça. As irmãs têm que fazer um curso de corte e costura para atingir a comunidade mais simples, que não tem como ganhar dinheiro, fazer obra social. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Leia o capítulo todo para ver se é isso que ele está falando. A fé sem ação é morta. Obras da fé. Sabe o que são obras da fé?
resultados palpáveis daquilo que eu creio. Diga isso, a fé sem obras é morta. A fé sem ação. Nós precisamos ter ação, atos de fé. A fé deve ser ativada e não devemos deixá-la estancada, sem utilizá-la. Quantos têm recebido da parte do Senhor uma medida de fé? Porém, guardam essa fé e não estão desenvolvendo. Por isso não tem as experiências, os atos, as obras que acompanham a fé. É isso que o versículo está dizendo aqui, gente. A minha fé tem que levar uma ação. Ah, estou cheio de fé, mas cadê as obras, evidências? Vem as lutas, vem os problemas, não consegue vencer. Diga ao seu vizinho, a tua fé tem que ser uma fé ativa. Número 5. A fé não fingida. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, fala que em Timóteo havia uma fé não fingida. Mas o fim dessa demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Na segunda carta, no capítulo 1 e verso 5, bota a segunda carta também. Paulo faz um elogio de uma fé não fingida que havia em Timóteo, que ele recebeu como herança, porque a sua mãe vivia dessa maneira, e a sua avó também, trazendo a fé não fingida que é em ti, a qual habitou primeiramente em tua avó, Loide, uma mulher de fé autêntica, não fingida, mas habitou também em tua mãe Eunice, e eu estou certo que habita em ti. Que herança você está passando aos seus filhos? Foi a herança que nós procuramos passar aos nossos filhos, quando pequeno, para que quando viessem os momentos de prova, adversidade, dependessem de Deus. Até os brinquedos que meu filho queria ganhar, a gente falava, exercita a tua fé. Jesus pode te dar isso. Ele ia orar e no aniversário ganhava. Alguém levava. Começou a exercitar. E aí está passando para a filhinha pequena. Esse dia ela quis um brinquedo lá, disse, ó, vai orar, eu vou ensinar você a orar e pedir para Jesus. Daí Jesus já falou com você? Jesus não está falando comigo ainda. Ela falou. Mas vai falar. Gente, é um legado. Nós oramos por 2 criancinhas aqui, 2 bebezinhos. E como é importante os pais aí passando um legado de fé. Vai depender do Senhor. Isso é tremendo. Quando nós ministramos aqui o Seminário de Libertação Infantil, nós sempre começamos dizendo que Deus quer fazer algo tremendo com as crianças hoje. Levar experiências profundas. Porque a palavra da promessa de Joel 2:28, ali, abrange todas as faixas etárias, até as crianças pequenas. Deus quer abençoar e quer usá-las de maneira tremenda. Mas isso depende dos pais. Se os pais são incrédulos, as crianças vão crescer incrédulas. Se o pai e a mãe procuram viver de maneira racional, simplesmente não tem uma fé ativa, é assim que eles vão viver. Então esse tipo de fé aqui, gente, uma fé fingida, é uma fé, muitas vezes, que leva a pessoa a ser jactante e orgulhosa. E quantos escarnecedores, muitas vezes, se levantam e dizem, olha, eu tenho fé, puxa, aquele irmão vive na miséria, mas ele não tem fé, eu tenho fé, olha, eu venci, puxa, olha, eu estou há 5 anos no ministério, já tenho isso, e aquele está ralando há 20 anos, não tem nada. Gente, é um tipo de fé fingida, não é uma fé autêntica, porque a fé autêntica, amados, ela está carregada de humildade, carregada de santidade. A
A pessoa pode estar presunçosa. Quer ver o mal dentro da igreja hoje? Por isso que nós levantamos assim, frontalmente contra a autoajuda, contra a experiência de coach. Porque boa parte de quem trabalha com coach, trabalha em cima de programa de neurolinguística. Sabe o que é o programa de neurolinguística? O chamado PNL? Isso é muito forte dentro de coach, dentro de autoajuda. Que leva a pessoa à independência de Deus. Ah, eu posso isso, eu posso aquilo outro, eu sou isso, eu sou aquilo. Um endeusamento do eu. E a Bíblia fala totalmente ao contrário. A Bíblia declara em Filipenses o seguinte: posso todas as coisas, em quem? Naquele que me fortalece. Paulo diz assim: trabalhei mais que todos os apóstolos, contudo não eu, porém a graça de Deus que está em mim. E já diz Jeremias: maldito é o homem que confia no homem e que faz o seu braço a sua força. Outro versículo que aplico errado. Ah, eu confiei naquele irmão, não devia ter confiado naquela pessoa. Já diz a Bíblia que maldito é o homem que confia no homem, e eu confiei no outro, e aconteceu isso. Não, gente. Quando diz, maldito é o homem que confia no homem, está dizendo aquele que confia em si mesmo. Um coração cheio de jactância, cheio de orgulho, o prepotente, o presunçoso. E diz o texto ainda, porque esse homem faz do seu braço a sua força. Diz que não receberá nenhum favor da parte do Senhor. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Nos tempos de aridez, no tempo de escassez, ele dará fruto, diz o texto. Porém, o presunçoso será como o junípero, uma árvore lá no deserto, sem fruto. Diga ao seu vizinho, estamos vivendo o ano da frutificação. É a palavra profética para essa casa. Frutificar em todos os aspectos. Mas para isso eu tenho que depender do Senhor. Fé na palavra que o Senhor liberou no culto da virada aqui na casa. Graças a Deus. Quantas pessoas esse ano não tinham carro, estão com carro. Quantas pessoas compraram imóvel. Pode levantar a mão quem comprou imóvel esse ano. Aleluia. Portas que foram abertas, né, Lucas? Gilcira, de maneira sobrenatural. Pessoas que pareciam ser impossível ter um veículo, estão motorizadas, estão com carro. Sabe por quê? Porque é o ano da frutificação. Diz a palavra, creia nos profetas e prosperareis. Não é à toa que a gente fica meses ali buscando a palavra do Senhor para direcionar a casa. E lá em Madeira veio forte no nosso coração. Esse ano 2023 é o ano da frutificação. Já estamos começando a buscar uma palavra para 2024. Queremos conhecer os tempos e estações, aquilo que o Senhor tem para casa. E se você deposita fé nessa palavra, você vai ser bem sucedido. Veio a pandemia, antes da pandemia, trouxemos uma palavra para casa. Preparamos decretos, 12 páginas de decretos. Glória a Deus. Veio a pandemia, o Covid. Não ceifou ninguém dessa casa. Ninguém morreu. E aqueles que pareciam que iam morrer, foram curados de maneira extraordinária. Caia nos profetas e prosperareis. Vamos buscar sim aquilo que Deus tem para 2024. Mas para isso, temos que ter uma fé autêntica, dinâmica, não uma fé fingida. Não a fé do PNL, do programa neurolinguística. Eu posso, eu tenho, eu sou, mas baseado em mim mesmo e não no Senhor. Isso é nocivo. E nós, como Ministério da Libertação para pessoas na casa, você passou por PNL, vai renunciar. Porque isso não leva a lugar nenhum. Sexto nível. Fé forte. Esse nível de fé está lá em Romanos 4:20. Contudo, à vista da promessa de Deus, falando em Abraão,
não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Quando diz que Abraão foi fortalecido na fé, diz que ele ficou forte através da fé. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ou seja, ele teve uma fé forte. Eu gosto da minha versão que diz assim: não vacilou por incredulidade. Diga ao seu vizinho, se você permite a incredulidade no teu coração, você não passa de um vacilão. Diga, não seja vacilão, meu irmão. Não seja vacilona, minha irmã. Porque esse nível de fé, esse tipo de fé aqui, amados, leva a pessoa a ficar desanimada quando uma promessa de Deus retarda. A pessoa se dá por vencida. Abraão teve uma fé forte. Ele se manteve crendo por 25 anos que Deus era fiel para cumprir o que havia prometido. Diz a palavra que ele tinha 75 anos quando Deus prometeu um filho. Isaac só nasceu quando estava com 100 anos. Passou então 25 anos. E quando começa a demorar uma resposta na tua direção? Nós recebemos promessas de Deus em 82, que foram se cumprir só em 2008, gente. O Senhor falou que a gente ia pisar algumas nações aí. Isso em 78. Onde a gente tinha ido só Paraguai e Argentina, só. Nem precisa de passaporte, mas 2008 as portas se abriram para nós. Olha quantos anos levaram. Foi tempo. Agora tem gente que não sabe esperar o tempo de Deus. E quando alguém não sabe esperar o tempo de Deus, é como se pegasse essa promessa que Deus deu, sepultasse, botasse no sepulcro, e ele não tem mais esperança que ela venha a se cumprir. Agora, aquele que tem uma fé forte como Abraão, ele fica esperando. E ele esperou 25 anos. Davi recebe o chifre de óleo sobre a cabeça, é ungido rei. E ele vem reinar somente 30 anos depois. Tem que passar por pelo menos 5 estações. E não foi reinar já no dia seguinte. E tem gente que recebe uma palavra profética. Ele quer que se cumpra no dia seguinte. Uma das matérias que eu quero ministrar na escola profética, se tivermos tempo, os impedimentos para que uma palavra profética se cumpra. Porque a gente vê muitas pessoas que têm palavra, profecia genuína, autêntica, legítima, que veio do Senhor, que não se cumpre. Ah, o profeta errou. Não, o profeta não errou, o problema está nele. Vamos ver se nós teremos tempo para ministrar sobre isso. Colocar, pelo menos lá, alguns impedimentos que impedem que a palavra profética se cumpra. Se a pessoa não tem esse nível de fé forte, talvez ela não vai se cumprir. Ele vai pegar aquela palavra autêntica de Deus, genuína, vai botar num sepulcro, e ela vai ficar mumificada, e nunca vai acontecer nada. Diga ao seu vizinho, você não pode jogar as promessas de Deus para dentro de um sepulcro. Porque se não tivermos uma fé forte, nós vamos sepultar isso. Por isso que eu disse há dias atrás que o lugar mais rico da terra está bem pertinho de nós. No final aqui da rua, no cemitério da Água Verde. Se você descer a rua aqui, vai dar bem no portão do lugar rico. Porque tem muitas promessas sepultadas ali. Tem muito crente que morreu e está ali.
que recebeu promessa de Deus, ele não creu, não teve uma fé forte, nunca aconteceu, e levou para onde? Lá para o sepulcro. O cemitério é um dos locais mais ricos que existe da face da terra. Muitos propósitos, projetos sepultados ali, que nunca vieram à luz. Quantos livros que não foram escritos? Quantas canções que não foram lançadas? Quantos projetos, em termos profissionais, que não foram levados a cabo? E a pessoa tinha promessa para aquilo. Sétimo lugar, outra é a fé ativa. Estamos quase terminando. É aquilo que eu posso chamar de grande fé. Diga isso, grande fé. E a Bíblia fala sobre grande fé. Veja lá em Lucas 7, de 1 a 10. Aquela experiência daquele centurião que procurou cura para o seu servo. Verso 1. Quando acabou de proferir todas essas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. Diga assim, Jesus entrou em Cafarnaum. Não era em Café-naum. Porque nós ouvimos um irmão na Costa Rica, Jesus amava, gostava de café. É porque, ele não saía lá do Café-naum. Mas é Cafarnaum, uma cidade. E diz aqui, que um servo de certo centurião era um oficial do exército, tinha 100 pessoas abaixo dele, de quem era muito estimado, estava muito doente aquele servo, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, a pedir que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogavam-lhe com muita instância, dizendo, é digno de que lhe concedas isto, porque ele ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ia, pois, Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos a dizer-lhe, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo da minha morada, debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, olha o tamanho da fé desse homem. Dize, porém, uma palavra e seja meu servo curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. A esse digo, vai, e ele vai. A outro digo, vem, e ele vem. E a outro servo digo, faz isso, ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei uma grande fé, uma tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontrar o servo com saúde. Interessante que aqui na casa o Senhor sempre nos põe à prova, colocando desafios para orar. Principalmente nas reuniões de segunda-feira. Desafios na área de saúde. Está aí, a irmã Joelma fez a cirurgia, glória a Deus, já está passando bem. No Covid, as forças malignas queriam ceifar a vida dela, mas entramos em guerra, em oração. Venceu. Nós temos que demonstrar, assim, uma grande fé diante do Senhor. E esse homem aqui, esse centurião, falou para Jesus, olha, nem precisa entrar na minha casa, eu não sou digno que tu entres. Eu tenho homens debaixo de mim, eu sei muito bem como funciona a autoridade. Jesus, basta você dizer uma palavra aqui no lugar que você está, e o meu servo será curado. Aleluia. A distância foi curado. Sabe por quê? Porque aquele centurião tinha uma grande fé. Diga ao seu vizinho, você precisa ter uma grande fé para que as coisas aconteçam.
A grande fé é a chave mestra para trazer o reino de Deus, as virtudes do reino, os milagres do Senhor em nossa direção. Oitavo e último nível de fé, e com isso termino. É aquilo que a Bíblia chama de fé de Deus. Não é fé em Deus. Diga comigo, há muita diferença entre fé em Deus e fé de Deus. É o nível perfeito da fé divina em nós. Nós vamos encontrar essa declaração lá em Marcos 11, 21 a 23, naquela palavra da figueira que secou-se. Vamos ver alguns versículos, 21 a 23. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que tu amaldiçoaste. E Jesus responde a ele: tende fé em Deus. No original grego, esse verso não aparece assim. Jesus diz assim: tende a fé de Deus. E em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Aqui está bem claro. Jesus, ele fala aqui diante de Pedro: tende a fé de Deus. É esse nível de fé que estava em Deus que vai operar nesse nível aqui. É a fé que levou Deus a contemplar a terra. Aqui em Gênesis 1, diz que havia um caos, havia trevas sobre a face do abismo, escuridão total, e disse a Deus: haja luz. E o que houve? Luz. Haja separação entre terra e águas. E assim foi. Haja luminares para iluminar a noite. E assim foi. Diz o salmista que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, pela fala, pelo dabar de Deus. E você sabia que esse mesmo poder, se esse nível de fé está em nós, vai se concretizar também da mesma forma? Esse nível de fé é aquele nível em que você fala e as coisas acontecem. Diga isso. A fé de Deus em nós nos leva a falar as coisas e as coisas vão acontecer. Por isso Jesus liberou uma palavra e a figueira secou. E se você vê nesses versos aqui, nesses 3 versos, aparece 4 vezes aqui a exposição mostrando que eu tenho que falar, eu tenho que dizer. E quando vem os problemas, as dificuldades, o que você fala? Esses problemas são insolúveis. Puxa, esse problema, esse não tem solução. A nossa linguagem tem que ser a mesma linguagem de Deus. Aqueles espias subiram. 10 falaram coisas negativas, gente. Não vamos poder vencer, eles são maiores do que nós. 2 trouxeram outro relatório. Não, nós subiremos, nós possuiremos. E lá na frente, no momento da conquista da terra, somente 2 conquistaram e pisaram lá. Só Josué e Caleb. E você lembra o que Deus falou com eles? Conforme eu os ouvi falar, assim o farei. O que os 10 falavam? Não subiremos, não possuiremos. Não possuíram, não pisaram. O que Josué e Caleb falaram? Subiremos, possuiremos, pisaremos. Subiram, pisaram, possuíram. Diga ao seu vizinho: o que você tem declarado? Diga, olha bem para ele, faz um olharzinho de ovelha aí. Diga assim para ele: diga-me o que falas, e eu te direi no que cais.
Porque aquilo que nós falamos revela o que está no nosso coração, gente. Pelo que eu escuto as pessoas falar, eu já sei o que está no coração dele. Se ele está caindo ou não. Se está movendo numa fé ativa, ou se ele tem uma fé fraca, uma fé débil, ou se a fé que ele tem é aquela fé que precisa ver para crer. Esse nível de fé aqui. As pessoas falam, as coisas acontecem. Isso é muito importante para nós. Eu entendo, conforme o que a pessoa fala, revela o nível de fé em que ela está vivendo. Diga para o seu vizinho, conforme você fala, eu posso conhecer que nível de fé você está vivendo. E o nosso desejo aqui, como governo da casa, como ministério apostólico, é que você entre nessas 5 dimensões aqui extraordinárias. Você tem uma grande fé, tem uma fé ativa, que você possa ter aí a fé de Deus atuando no teu coração, de maneira tão tremenda, uma grande fé. E eu declaro para você profeticamente, se você andar nesses 5 níveis de fé, antes que esse ano termine, algo poderoso, algo extraordinário vai acontecer. E a palavra profética liberada nesse ano vai se tornar em tua vida uma grande realidade, para a glória de Deus. Encerro essa mensagem dizendo a você, trazendo o desafio. Decida hoje em que nível de fé você vai viver. Um homem estava com um filho endemoniado, com epilepsia. O espírito jogava ele, em alguns momentos no fogo, outras vezes na água. Ele espumava pela boca. O homem levou para os discípulos de Jesus, não conseguiram expulsar. Mas ele não desistiu, ele foi até Jesus. E narra a sua triste história. Desde quando acontece isso com teu filho? Desde a infância. Uma criança endemoniada. Jesus olha para ele e diz assim: você pode crer? E aquele homem foi sincero: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Porque tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz assim: para Deus não existe nada impossível. Diga isso, para Deus não existe nada impossível. É interessante, a Bíblia fala isso. Mas você sabia que tem algumas coisas que são impossíveis para Deus? Pergunta ao seu vizinho, será que existem coisas impossíveis para Deus? Existem algumas impossibilidades. Por exemplo, é impossível Deus mentir. Deus não mente. Tudo que Ele falou na sua palavra é verdade. E se eu não creio, se eu demonstro incredulidade, se eu não tenho uma fé dinâmica naquilo que Deus disse, é como se eu não estou acreditando. E se eu não acredito em alguém, eu creio que aquela pessoa é o quê? Mentirosa. Não é verdade. Diga ao seu vizinho, Deus jamais vai mentir. Ele não é homem para que minta. Outra impossibilidade de Deus, Deus não muda. Diga isso, Deus não muda. A Bíblia diz em Hebreus, é o mesmo, ontem, hoje será eternamente. Tudo aquilo que Ele fez no passado, aquilo que Jesus operou, Ele faz hoje. Ele não muda jamais, jamais Ele vai mudar. É impossível Deus mudar. E uma terceira impossibilidade de Deus. Deus não pode negar-se a si mesmo. Por isso que quando Ele fez uma promessa para Abraão, aos 75 anos, a Bíblia diz que o próprio Deus não tinha algo maior do que Ele, para que jurasse por aquilo, então Ele jurou por si mesmo. Diz aqui, de maneira muito forte, que o próprio Deus, lá em Hebreus diz, Ele jurou por si mesmo. Porque é impossível Deus negar-se a si mesmo.
Se Ele faz promessa a nós, nessa palavra, que é verdadeira, as Sagradas Escrituras, essas coisas são promessas e elas hão de cumprir sim. Sabe o que significa negar-se a si mesmo? É dar as costas. É tipo eu prometer algo para você, falar algo, e de repente ignorar, dar as costas para você ir embora e deixar aquilo de lado. Não. Não é assim que Deus opera. Deus é verdadeiro e é fiel. A sua palavra é fiel. Fiel e verdadeiro é o seu nome. A visão de João, ele viu lá, aleluia, não somente o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir os selos, para desatar os selos, aquele que é fiel e verdadeiro. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para alcançar um novo nível de fé. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com a canção. Não mais incredulidade, não mais uma fé débil, não mais uma fé fraca, não mais querer ver as coisas para crer. Não mais uma fé temporal, não. Uma fé viva, dinâmica, com obras, uma fé crescente. Aleluia, uma grande fé. A fé de acordo com a fé que está em Deus. Os teus dias, declaro profeticamente hoje aqui, até o final desse ano poderão ser dias melhores. Poderão ser dias sobrenaturais. Poderão ser dias de visitação. As melhores portas de trabalho estão reservadas para você. Quero declarar na direção daqueles que estão buscando um trabalho aqui. Deus sempre tem uma porta melhor. Se você fechou lá atrás, espere, creia no Senhor, porque nos próximos dias vai ter que colocar em algo melhor. Porque Deus sempre tem o melhor. Em nome de Jesus. Pastor João, em nome de Jesus. Josi, em nome de Jesus. Aleluia. Vai recebendo isso no teu espírito. Estamos lançando sementes sobre você aqui. As sementes proféticas, elas caem no nosso coração. E quando nós cremos, elas germinam e dão fruto. Vai recebendo isso no teu espírito hoje aqui, em nome de Jesus. Aquele que faz que a mulher estéril seja alegre e mãe de filhos. Aquele que faz que o solitário viva em família. Ele é tão poderoso para abrir as portas. E eu declaro nessa noite, tudo aquilo que está fechado, o Senhor irá à frente. Ele é aquele que vai desfazendo os portões fortificados de ferro e bronze. E vai gerando a esperança, vai abrindo um novo caminho. Ele é aquele, aleluia, que abre rios no deserto, que abre fontes onde há impossibilidades. Que o Senhor abra fontes na tua direção, aleluia. Aleluia, cante com fé essa canção. Aleluia. Sim, Senhor. Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Levante a tua mão e adore o Senhor com essa canção.
Deus Levanta essa tua mão em nome de Jesus. Deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Hoje é uma noite que o Senhor quer te tirar desses níveis negativos, desses tipos de fé. Deus quer tirar você do ambiente da fé fraca. Deus quer tirar você dessa dimensão de querer ver as coisas para poder crer. Deus quer tirar você de uma fé temporal e levar você para um novo nível. Se você precisa que algo aconteça na tua vida, se você precisa experimentar um transporte da parte de Deus hoje, te tirando desses níveis negativos para um novo nível, um nível de esperança, um nível de fé poderosa, sai do seu lugar, vem à frente, queremos ajudar você com oração. Eu creio muito na ministração que vem, aleluia, pela liderança aqui da casa. Eu já quero pedir, aleluia, vem pastor João, pastora Luza, pastora Milton, pastora Neuci, vamos ministrar as pessoas. Vem profeta Rocio, vem em nome de Jesus. Chacarabassora, babababá. Pode ministrando essas vidas, que haja uma unção nova nessa noite. Oh, aleluia. Diz a palavra do Senhor em Pedro que temos que esperar inteiramente na graça que é oferecida a nós pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Filhos da graça de Deus. Aleluia. Você tem entrado a essa graça pela fé. Aleluia, aleluia. Chacarabassarabacana. Em ti não há portas fechadas. A porta que tu abre ninguém fecha, Senhor. Tu és aquele que tem nas mãos a chave de Davi, a chave que ninguém abre quando o Senhor fecha, mas é a chave também que ninguém vai fechar quando o Senhor abre. Esse é quem tu és. Esse é quem tu Declaramos portas abertas hoje, em nome de Jesus. As mãos do Senhor não estão atadas, as suas mãos não estão encolhidas, Senhor, para que não possa abençoar. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu Aleluia. és. Deus de poder, Deus de milagre, Deus de maravilhas, Senhor Deus poderoso, Deus de portas abertas, o grande Deus Shaddai, o grande Deus todo-poderoso, aquele que é mais do que suficiente. Aleluia. Jeová Jiré, o Deus da nossa provisão. Jeová Rafá, aquele que é o nosso médico, que nos impulsiona para uma fé genuína, para experimentar cura nos nossos corpos. Visita os corpos enfermos nessa noite e haja cura. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus.
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu
Algumas pessoas estão sendo ministradas ainda. Aqui tem algumas pessoas para serem ministradas. Tem pessoas aqui esperando ainda a oração. Aleluia, vão continuar sendo ministradas sim. Que o Senhor abençoe grandemente a tua semana, em nome de Jesus. Que seja um tempo poderoso. Aqueles que acompanharam online, que a graça do Senhor se manifeste na tua casa de maneira muito maravilhosa, muito poderosa. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantas pessoas estão ali sendo ministradas? Vamos continuar adorando por mais 2 minutinhos. Aleluia. Cheira bacatara basara bacandere bequeteri barababá.